já pode vir para cá, mais conhecido como o pai de Sara. Eu quero que ele se apresente e também fale um pouquinho da blogueira. Ela é uma benção. Gente, se vocês não seguem, segue lá. Arroba Rômulo Medeiros. Hã? Medeiros, é o contrário, Medeiros Rômulo. Vocês não vão ver ele não, viu? Vocês vão ver Sara, porque ela é top. Ela é uma menina. Gente, eu não perco nem os stories, porque, gente, ela é demais. Desde amanhã, nem fala direito, mas ela é uma benção. Eu nem acompanhava Rômulo direito. Quando Sara nasceu, que começou a falar, aí eu não aguentei, não. Sou fã de Sara, eu queria que ela estivesse aqui. Seja bem-vindo, meu amigo, saudade. Nós vamos ficar de pé, vamos orar. Que você possa estar atento ao que Deus vai falar nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Senhor, toma teu filho em tuas mãos, Senhor, usa ele, Senhor, como um vaso neste lugar, Senhor, para a tua glória. Deus, em nome de Jesus, que a tua igreja venha ser edificada, Senhor, através da vida do teu filho, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Podeis sentar. Quer até umas 11h30? Pode terminar? Tá bom. Boa noite. Muito fraco, muito fraco. O pessoal vai jantar depois do culto, Mônica? Ou já jantou? Vocês já jantaram, sim ou não? Ah, por isso. Boa noite. Agora sim. Que a graça e a paz do Senhor seja com cada um dos irmãos aqui presentes. Amém? Amém. Eu acho que é a quarta vez que eu venho aqui. É sempre uma alegria, né? Uma felicidade poder estar com vocês. E se alguém está me vendo aqui pela primeira vez, meu nome é Rômulo. Apesar de parecer 19, eu tenho 33 anos. E sou casado com a mulher mais bonita do Brasil. Ela tá em casa, né? Obviamente a gente não pode andar com a mulher mais bonita do Brasil depois das 6 da tarde. E sou pai da segunda mulher mais bonita do Brasil, que é a Sara, como a Mônica falou. Ela tem 1 ano e 11 meses, é muito engraçada. E, como eu falei, uma alegria estar com vocês aqui novamente. Eu sou pastor auxiliar na Igreja Batista Farol, aqui em João Pessoa, no bairro Pedro Gondim, ali próximo ao Hospital de Traumas. Nosso pastor é o pastor Martinho Júnior. E poder estar aqui para falar para as famílias é um privilégio. Esse mês nós temos falado também, maio é o mês da família, o mês das noivas. Uma alegria muito grande. E bom saber que vocês estão tão chique, hein? Vocês estão enjoados, meus irmãos. Quando eu entrei ali, eu disse, rapaz, a igreja como tá toda chique, né? Tá mais bacana, ó. Tá ficando, né, muito legal, muito agradável. E bom saber que há crente, né, entre vocês, pelo menos um crente aqui nessa noite. Nossa irmã ali tá com a camisa do Flamengo, uma bênção, viu, meu irmão? Um privilégio saber que há um crente aqui nessa noite, ouvindo a palavra. Parabéns, viu, minha irmã, pela decisão, um privilégio, assim, realmente. Eu queria convidar você a abrir, os vascaínos tudo com ódio no coração. Eu queria convidar você a abrir Efésios, capítulo 5 de Efésios. Deixa a Bíblia aberta aí nesse capítulo. E nós vamos falar hoje sobre a receita, né? O passo a passo, a receita da família saudável. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu quero fazer uma enquete aqui, tá? Eu queria que você me ajudasse. Eu sei que essa hora a gente tá sexta-feira à noite cansado, às vezes dá uma preguiça. A gente não obedece muitas vezes, o pastor pede. Mas eu queria lhe pedir uma coisa. Quando eu falar a sua categoria, a sua classe nessa noite, eu queria que você ficasse em pé. É bem rapidinho, não vai demorar muito, não vai, né, o joelho, a coluna, não vai estragar muito, é bem ligeirinho. Mas vamos lá. Eu queria saber quem é marido aqui. Se tem marido aqui, eu queria que você ficasse em pé. Esposo. Olha aí. Ok, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Benção. 10. Pode sentar. O irmão ali demorou para ficar em pé. Cuidado, demora não. Quem é esposa aqui? Fica em pé, esposa. Sempre tem mais mulher do que homem, né? As mulheres são mais crentes. Deu quase empate, né? Quase empate. Ok, pode sentar as esposas. Quem aqui é pai? Pai. Tem alguém que é pai? Fica em pé, os pais. Olha aí. Ué, a irmã é pai? Calma. Agora pode sentar. Quem é mãe? Quem aqui é mãe? Fica em pé as mães. E quem é filho? Fica em pé os filhos. Tem gente aí que não sabe ainda, né? Tá tentando. Pode sentar. Todo mundo é filho, né? Faz tanto tempo, né? Que é mãe que não lembra mais que é filho. Essa mãe pensa tanto no filho, né? Que esquece que é filho também. Meus irmãos, então, esse texto, ele vai falar com todo mundo aqui hoje à noite. Isso que eu mandei ficar em pé todos, obviamente era só uma brincadeira para você acordar. Mas esse texto aqui ele vai falar com todos nós hoje à noite. Ele vai falar com os pais,
Ele vai falar com os filhos, ele vai falar com os maridos, vai falar com as esposas, vai falar com aqueles que querem ser marido no futuro, com aquelas que querem ser esposa no futuro, e vai falar com todo mundo nessa noite, independente de relação de pai e filho, de casamento. Talvez tenha alguém que não seja pai ou mãe, mas é filho, tem, né, relação com pai ou mãe. Na pior das hipóteses, alguém que nem é pai nem é mãe, não tem pai e mãe vivo, não é casado, não sonha casar nada e pensa assim, rapaz, não vai falar nada comigo nessa noite. Esse texto vai falar com você também na relação familiar. Se você mora com um sobrinho, com um primo, com um avô, né, a não ser que você more só, né? Mas mesmo que more só, não tem diariamente esse desafio na casa que mora, mas obviamente tem família, né? Tem parente, lida socialmente, vive entre outras pessoas. Certamente esse texto vai te edificar nessa noite. Se você tiver aí uma caneta e puder anotar alguns pontos da mensagem, riscar sua Bíblia, puxar uma seta, colocar uma anotação na sua Bíblia, é muito bacana. Essa página da minha Bíblia aqui é toda riscada, toda manchada. É muito bom porque a gente vai ler a Bíblia daqui a 2 anos e a gente vê uma frase que a gente anotou hoje e nem lembrava. E Deus fala de novo com a gente. É muito bom isso. Se você tiver um papel, você pode fazer um esboço aí na mensagem no papel. E se você não tem papel e caneta, mas tem um celular, desliga a internet, abre uma nota no celular e faz algumas anotações para você nessa noite, que aí você pode mandar depois no grupo da família, você pode mandar para um amigo, você pode mandar para alguém que pode, né, precisar das implicações dessa mensagem e, no mínimo, escrever, anotar, te ajuda a prestar atenção. Eu vou orar. Logo após a oração, nós vamos ler o texto a partir do verso 21 do capítulo 5. Nós vamos ler o texto, tá bom? Então vamos orar nessa noite. Se você puder ficar em pé no seu lugar pela última vez, vamos orar, fazer uma oração nesse momento, pedindo para que Deus fale conosco, apesar de nós, apesar de mim, que sou um homem normal como você, falho, pecador, e apesar de você também, nós carecemos da graça de Deus. Então vamos orar. Pai amado, nós te louvamos pelo privilégio da tua palavra, de abrir a Bíblia, Pai, e de poder estar diante dela, mas que em nome de Jesus a tua palavra seja um espelho nessa noite, a mostrar, Deus, as nossas falhas, aquilo que não há de coerente, de coeso, aquilo que não há de belo em nosso interior, Pai. Trabalha o nosso espírito por meio do teu espírito e que tua palavra, que é viva e eficaz, possa trazer, Deus, um renovo em nossos relacionamentos. Nós oramos gratos por tudo e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Antes de ler o texto de Efésios, eu quero dar uma introdução, que ela não está em Efésios, ela está mais em Gênesis, apesar de eu não ler um texto especificamente de Gênesis, mas ela está em implicações de Gênesis 1 e 2. Antes de ler o texto de Efésios, eu quero dar essa pequena introdução, tá? Então vamos lá. Muita gente hoje procura receita para muita coisa. Receita para uma vida saudável. E aí faz uma dieta. Eu fiz uma dieta ano passado mesmo. Perdi 15 quilos, já ganhei 10. Eu sou assim, eu não gosto de perder as coisas, eu já procuro para encontrar logo de novo. E aí perdi 15 quilos, tava lá, né, bem fininho, mas já ganhei de volta já. As calças já... Eu já tô com 2 guarda-roupa hoje, um para gordo e um para magro. E aí, dependendo da fase da vida, aquelas roupas, né, vão me servindo. Mas a gente busca hoje a receita da vida saudável em todas as áreas. As academias estão lotadas, as clínicas, consultórios aí de procedimentos estéticos, a gente vê no Fantástico, todo mês uma matéria sobre problemas estéticos que têm surgido. A gente tem dado muita atenção, né? Muitas vezes a alimentação, trocando um açúcar branco por um açúcar ali, né, mascavo, demerara, sei lá, um sal pelo sal rosa, e enfim, a gente fica olhando essas receitas para a gente viver melhor. E, obviamente, a gente também busca a receita para viver uma bênção em família. Independente se só no casamento, entre marido e mulher, se só na casa, entre pais, filhos e esposa, ou na nossa família macro, com tios, né, avós, parentes, e no mínimo, em sociedade. Porque um fato comum a todo homem de todo lugar da terra, não importa a idade que ele tem, a cor, a raça, o lugar, o país que ele nasceu, todo homem tem por aspecto essencial do ser humano precisar de outras pessoas para viver, porque nós somos seres coletivos. E de onde vem isso? De onde vem essa nossa pluralidade? Nós somos seres coletivos, a gente é criado para viver em comunidade. E de onde vem de onde vem essa natureza que há em nós? Ela vem da imagem de Deus em nós. Lá em Gênesis capítulo 1, diz que Deus nos criou a imagem dele. Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança.
E quando Deus nos cria a sua imagem, obviamente nós não somos iguais a Deus, mas temos alguns elementos e aspectos da divindade espelhados em nós. E um deles é a coletividade. Deus Pai, Deus, na verdade, sempre viveu em comunidade, mesmo antes de toda a terra, sem todas as coisas serem criadas. Deus sempre viveu em família. E antes que houvesse mundo, houvesse realidade, tempo, espaço e matéria, Deus vivia um relacionamento entre três pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então, ser plural, ser coletivo, vem da essência do próprio Deus. E esse Deus que comunicou a sua essência em nós, também comunicou o método, a forma, o caminho para vivermos assim como ele vive. Deus vive em comunidade e nunca deu problema. A gente vive em comunidade e enfrentamos desafios diariamente. No casamento, na criação dos filhos, no relacionamento com os nossos pais, em nossa família, em nosso trabalho, em nossos amigos. A gente sempre encontra desafios. Deus vive em comunidade desde sempre. Desde que a expressão sempre nem existia, Deus vive em comunidade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, para todos sempre, ama, serve, glorifica, santifica. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito vive voluntariamente dentro da Trindade, um para o outro, para todo sempre e sempre será sem pecado, sem desafios e sem problemas. Deus nos criou assim. Quando Deus criou o homem no Éden, ele criou o homem dessa forma. O texto diz em Gênesis 3, lá pelo verso 8 ou 9, eu acho que todas as manhãs Deus vinha ter relacionamento com Adão e com Eva. Até que no coração de Adão e de Eva, Deus deixou de ser relevante, Deus deixou de ser a sua satisfação ali no Éden, e aí eles começam a ir para longe de Deus e eles pecam. E aí, uma das primeiras demonstrações do pecado, em Gênesis capítulo 3, é lá no verso, eu acho que é 18, eu vou abrir para você ver, é o único verso que eu vou citar de Gênesis capítulo 3, deixa eu dizer o verso exatamente aqui, é o verso 16. Por conta do resultado, como resultado do pecado, por conta da realidade do pecado, um problema agora passa a acontecer entre o homem e a mulher, os primeiros seres do jardim do Éden. O verso 16 diz assim, lá na última parte: o seu desejo, mulher, será para o seu marido e ele a dominará. Então, como resultado do pecado agora, a mulher desejará o seu marido e desejará ser guiada e dominada pelo seu marido. Agora, obviamente, dominada aqui em um elemento positivo de dominação, como condução, como sacrifício, em um elemento positivo, bacana, porque a palavra dominar ela tem essa realidade positiva. Nos primeiros capítulos, Deus disse ao homem que ele devia dominar a criação. Então a palavra dominar ela tem esse viés positivo. Por conta do pecado, a mulher vai desejar o seu marido, vai buscar ser guiada, liderada e dominada por ele, mas quando ele o fizer, ela responderá em pecado, porque a própria dominação do homem não será positiva, será pecaminosa. Vai querer dominar como um objeto, como uma coisa. E esses dois seres agora, manchados pelo pecado, vão viver em litígio e em desafio para todo sempre. É aqui que começa o machismo e o feminismo. Em Gênesis 3,16, começa o machismo e o feminismo. Deus não é machista e nem é feminista. Deus não ama mais o homem e nem ama mais a mulher. Deus criou os dois iguais em essência, em valor. Eles são diferentes só na missão. E não há uma missão mais importante que a outra. Mas aqui começa agora a briga, a batalha entre os seres humanos. E a partir daqui, toda a relação entre humanos enfrentará desafios. A pergunta é, qual é a receita para lidar com os desafios agora na coletividade manchada pelo pecado? Efésios capítulo 5. O verso 21 é um verso muito interessante. O verso 21, ele é uma dobradiça aqui no texto que eu vou trabalhar. E ele é uma chave para todos os relacionamentos humanos. Eu não sei se na sua Bíblia, na sua Bíblia tem os títulos aí, deveres conjugais, relacionamento pai e filho, mas tem na sua Bíblia esses títulozinhos? Sei lá, a minha tem deveres conjugais, títulozinho em negrito. Tem aí? Lar cristão. Esses títulos, meus irmãos, eles não são inspirados. Como assim, pastor? Não foi o autor bíblico que escreveu esse tema, esse título. Quem escreveu esse título? A pessoa o editor da Bíblia, a empresa que imprimiu a Bíblia,
botou esses títulos para facilitar a nossa compreensão, para a gente entender assim, ó, a partir de agora começa um assunto novo. A Bíblia agora vai falar sobre o lar cristão. Né? Por exemplo, na sua Bíblia aí, você falou lar cristão, qual é o verso que começa? Qual é o verso que começa? Lar cristão. Depois dessa palavra lar cristão, qual é o primeiro verso, o número do verso? 21. Na minha Bíblia não é assim. Talvez na sua Bíblia, depois do título lar cristão, ou deveres conjugais, o marido e a esposa, aí depois desse título tem o verso 21. Na minha não é assim. O verso 21 está antes desse título. Quem é que tem a sua Bíblia está assim? O verso 21 está antes. Por quê? Porque isso é uma decisão do editor. O editor vai dizer, eu acho que aqui começa um assunto novo. E aí ele vai colocar o verso 21 naquela parte nova que é marido e mulher. Mas outro editor vai dizer, não, eu acho que esse verso tem que estar aqui. Por quê? Você vai entender isso agora não. Esses títulos, apesar de não serem inspirados, eles nos ajudam a entender o que a passagem fala. Por exemplo, a partir do capítulo 6, qual é o título que tem na sua Bíblia? Verso 1, capítulo 6. Deveres de pais e filhos, não é isso? E lá pelo verso 5, deveres de escravos e senhores, não é isso? Então, olha que interessante. Na minha Bíblia, o verso 21 do capítulo 5, ele está antes de deveres conjugais. Esse é o melhor lugar para ele. Não estou dizendo que a minha Bíblia é a melhor, não. A minha é uma NVI. Se quem tiver NVI aí, vai estar antes, né? De crente a NVI. As Bíblias, as traduções que a gente tem, elas sempre vão acertar numa coisa e vão errar em outra, porque toda tradução também é uma interpretação. A gente pode falar isso em outra oportunidade, quando a gente for falar sobre hermenêutica. Mas nesse momento, na minha Bíblia NVI, o verso 21 está num lugar muito bacana, que é antes de falar de marido e mulher. Por quê, meus irmãos? Porque o verso 21, ele é base para marido e mulher, pais e filhos no capítulo 6 e escravos e senhores no capítulo 6, verso 5. Todos esses grupos precisam viver o verso 21 para viver um relacionamento entre marido e esposa, entre pais e filhos, entre escravos e senhores, entre amigo e amigo, irmão e irmão. Todos precisam viver a realidade do verso 21 para ter um relacionamento abençoado. O melhor lugar para o verso 21 estar, então, é fora da relação de marido e mulher. Porque se ele estiver dentro, dá a entender que é só para ali. Mas não. Ele é base para os relacionamentos que Paulo vai narrar agora, a partir do verso 22. Vocês entenderam esse ponto? E pastor, por que o verso 21 tem que estar antes da relação de marido e esposa? Porque ele não é o início do que vai acontecer a partir de agora. O verso 21 da sua Bíblia, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Talvez sua versão diga, sujeitai-vos uns aos outros por temor de Cristo. Esse verso ele não é o início do que vai acontecer daqui para frente. Ele é o fim do que já aconteceu antes. E aí você vai ver que a Bíblia, a narrativa, ela é toda linearzinha. Tudo se comunica na Bíblia, né? Nos textos que a gente lê. A gente pensa que os textos são soltos, mas não, isso é uma carta. Paulo escreveu uma carta e tudo está ligado. Meus irmãos, o verso 21 é o segredo para vivermos relacionamentos abençoados. O que é que o verso 21 diz? Sujeitem-se uns aos outros por causa de Cristo. Ou seja, se você viver a realidade da sujeição de um para com o outro por causa de Cristo, o seu relacionamento vai ser abençoado. Se você prestar atenção, essa palavra sujeitem-se vai ser repetida no verso seguinte. Deus vai mandar as mulheres se sujeitarem ao seu marido. Na sua Bíblia tem essa palavra repetida, a mesma palavra. Só que antes da esposa ser sujeita ao seu marido, todos no verso 21 têm que ser sujeitos a todos. Antes do filho ser sujeito ao pai, todo ser humano tem que ser sujeito a todo. Todo cristão precisa ser sujeito a todo. E antes que o escravo seja sujeito ao seu senhor, todos nós precisamos ser sujeitos uns aos outros. Isso é uma verdade. Por quê, meus irmãos? Porque o verso 21, ele ao invés de ser o início de uma nova discussão, ele é o fim, ele é o resultado de uma discussão anterior, que começa no verso 18. Olha o que sua Bíblia diz no verso 18. Não se embriaguem com vinho, que tem um resultado ruim, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Sempre que a Bíblia trouxer um mas, preste muita atenção no que está depois do mas. O que está antes do mas vai servir para preparar o terreno para o que o mais vai dividir e trazer depois dele.
Então, qual é a principal mensagem do verso 18? Deixem-se encher do Espírito. Talvez sua versão diga, sejam cheios do Espírito. Não é quem tem a versão assim na voz ativa, sejam cheios do Espírito. Alguém aqui tem essa versão? Sejam cheios do Espírito. Pronto, sejam cheios do Espírito, né? É muito bacana, porque o modo como esse texto foi escrito dá uma ideia dupla. Tanto que eu preciso deixar que o Espírito me enche, ou seja, é Ele quem me enche, como eu também preciso buscar ser cheio do Espírito. Também é função minha. O texto, no original, ele dá essa tradução dupla. Olha que interessante, o versículo está dizendo assim, ó, se alguma coisa pode controlar vocês e dominar vocês, assim como o álcool controla e domina aquele que consome, que essa coisa seja o Espírito. Por exemplo, de longe você percebe uma pessoa quando está dominada pelo álcool, sim ou não? Qual é o elemento que nos faz perceber que de longe aquela pessoa está sendo controlada pelo álcool? O andar. De longe você conhece uma pessoa cujo álcool está controlando, dominando, porque ela, né, ela anda toda perdida, toda desorientada. Não está batendo muito bem ali o equilíbrio, né? Quando ela chega perto, que é uma coisa que você percebe que ela está dominada pelo álcool? A catinga, né? O fedor, o cheirinho, né? Da cachaça, da bebida. Então o que é que Paulo está dizendo? Assim como o álcool controla e domina a pessoa ao ponto dela é como se ela fosse ali dominada, mas fizesse até o que não quer. Assim como alguém é capaz de ser dominado pelo álcool, não sejam pelo álcool, porque ele só vai causar coisa ruim. Sejam dominados pelo Espírito, ou seja, que de longe alguém possa olhar para vocês e possam ver que até o andar de vocês é diferente, que o cheiro de vocês é diferente, que o semblante de vocês... A gente percebe uma pessoa bêbada, o semblante dela muda, que o semblante de vocês seja diferente. Por quê? Porque vocês são dominados pelo Espírito. Porque o Espírito controla vocês. E olha que bacana, diferente do álcool, tem gente que diz que eu nem lembro o que eu fiz ontem, né? Bebe muito, vai numa festa, fala, eu nem lembro o que eu fiz ontem. Diz assim, eu estava fora de mim, me perdoe porque eu passei a mão em você, porque eu falei uma piadinha, me perdoe porque eu briguei e bati em alguém, porque eu não estava no controle. A diferença do domínio do Espírito é que a gente não fica assim, a gente não fica louco, né? A gente não perde a consciência, a gente não fica em transe, a gente não fica sem saber o que aconteceu. O Espírito nos controla e a gente sabe, a gente também tem controle da situação, diferente do álcool. Por que Paulo está dizendo isso? Paulo está dizendo que se o Espírito nos dominar, algumas coisas vão mudar na nossa vida. E na sequência do texto, pelo menos 4 coisas vão mudar na nossa vida se o Espírito nos encher. Há 4 resultados do enchimento do Espírito na nossa vida que esse texto nos mostra. O primeiro deles está no verso 19. Ele diz assim, falando entre si com salmos, hinos e cantos espirituais. Ou seja, ele está dizendo assim, deixa o Espírito Santo dominar você, deixa o Espírito Santo encher você, te encher tanto ao ponto de transbordar, porque se isso acontecer, o seu modo de falar vai mudar. Primeiro, os seus assuntos vão mudar. Sabe aquela pessoa que só fofoca? Aquela pessoa que só fala besteira? Aquela pessoa que na relação familiar só acusa, só grita? Aquela pessoa que só bota você para baixo, só bota o outro para baixo, só não faz um elogio, nunca reconhece as coisas boas, mas só reclama, só murmura. Sabe por que a pessoa faz isso? É porque ela não é dominada pelo Espírito. Mas se eu me deixar ser dominado pelo Espírito e buscar o enchimento do Espírito, o Espírito vai mudar não só a forma, mas o conteúdo do meu falar. Eu vou falar das coisas de Deus. A Bíblia diz, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. As coisas da vida dos outros não me interessam, as coisas do mundo não me interessam, as coisas de Deus que me importam. Ou seja, uma pessoa cheia do Espírito é percebida pela sabedoria no falar, pela sua língua. Ela é tardia para falar e rápida para ouvir. Amém? Então esse é o primeiro resultado de estar cheio do Espírito, ou seja, mudar o nosso modo de falar. Segundo, cantando e louvando de coração ao Senhor. Ou seja, uma pessoa cheia do Espírito, além de ter o seu falar transformado, ela tem a sua ideia de adoração transformada. Ela vive uma vida integral, inteira de louvor a Deus. Mas não é só quando ela está com o louvor tocando e cantando, sei lá no Spotify, no Deezer tocando, no YouTube, ela louvando. Não, a vida dela se torna um louvor ao Senhor. Então uma pessoa cheia do Espírito, ela louva a Deus, ela engrandece, agradece, ela canta das coisas de Deus e do próprio Deus, porque
ela é afetada por aquilo. E isso afeta as pessoas em volta dela. Meus irmãos, é bom ou não ter uma pessoa cheia do Espírito na nossa casa? Só por causa desses dois resultados. Quem acha que é bom? Uma pessoa que foi transformada em sua boca no modo de falar e no modo de adorar. Isso contagia todo mundo. Tem um terceiro resultado, está cheio do Espírito. Olha o verso 20, o que é que diz? Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, estar cheio ou cheia do Espírito muda a minha percepção de uma vida grata e satisfeita. Uma pessoa cheia do Espírito, ela não é grata, ela não agradece a Deus porque o armário está cheio, porque a conta tem dinheiro, porque pode pagar em Pix. Que hoje a moral é dizer assim, ó, vou pagar no Pix. Não é nem no débito, mas vou pagar no Pix. Né? Paga, pá, compra à vista as coisas. Aí a pessoa é grata porque tem dinheiro para comprar as coisas. A pessoa, uma pessoa cheia do Espírito, ela não só é grata quando está com saúde, quando não tem problema, quando está com emprego, quando é bonita, quando o Flamengo ganha. Não, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é grata em todas as coisas. Olha o texto diz, ó, dando graças constantemente a Deus Pai por algumas coisas. É assim que diz na Bíblia, não? Como é que diz? Por todas as coisas. Então, uma pessoa cheia do Espírito, ela tem o seu falar transformado, ela tem a sua adoração transformada e o seu senso de gratidão. Ela é grata. Sabe aquela pessoa que só reclama em casa? Reclama do pão, reclama do feijão, reclama da carne, que é pouca, o feijão que não tem tempero, reclama do Guaraná que não tem, que está sem gás. Se comprar o Guaraná, ela reclama porque queria Coca, compraram refrigerante, compraram Fanta. Se comprar Fanta, ela reclama porque está quente, ela queria mais gelada. Se essa pessoa que reclama de tudo, essa pessoa não é cheia do Espírito. A pessoa cheia do Espírito não age assim. E agora no verso 21 nós vemos o último resultado do enchimento do Espírito. A minha Bíblia traduziu não muito bacana. Ela colocou esse verso no lugar certo, mas ela não traduziu certo. Porque ó, os verbos anteriores, no verso 19, ela traduziu falando, a NVI. No verso 19, ela traduziu cantando e louvando. No verso 20, ela traduziu dando graças. E no verso 21, esse verbo está, no texto original, ele está na mesma flexão, no mesmo modo verbal dos outros. Então, a melhor forma deveria ser sujeitando uns aos outros. Por quê? A sujeição uns aos outros é um resultado do enchimento do Espírito. Qual é a quarta característica de uma pessoa cheia do Espírito? Ela sujeita-se umas às outras por causa da outra pessoa, sim ou não? Olha para o seu texto bíblico. Por causa de quem? Por causa de Cristo. Vamos entender o que é essa sujeição? Essa palavra grega é a palavra hipotasso. Paulo tira essa palavra do contexto militar. Essa palavra não é uma palavra gospel, crente. Paulo vai lá no contexto militar e tira hipotasso. Coloca aqui dizendo que nós devemos hipotasso uns aos outros. E o que é isso? Essa palavra, ela dá a ideia. Imagina um soldado que recebe ordens. Imagina um general que dá ordens. Essa palavra hipotasso, ela dá a ideia de um soldado desejar cumprir todas as ordens que o seu general não deu. Pegou a ideia? Dá a ideia de uma voluntariedade em querer agradar ao outro. Dá a ideia de se colocar em uma posição de humildade e submissão que o outro não pediu que eu tivesse. Ele não me humilhou, ele não disse que eu sou um capacho, ele não disse que eu sou o resto da chinela dele. Não. Essa palavra, ela dá a ideia de voluntariamente querer me colocar à disposição do outro e tentar agradá-lo e fazer uma... Imagina um general. Você já imaginou um soldado agradando um general? Deve ser difícil, né? Não? Primeira patente ali da... Eu não sei qual é a última, não sei se é general, mas enfim, uma patente muito alta do exército e a primeira. Para um soldado agradar um general... Primeiro, para um soldado conseguir chegar diante de um general já é muito difícil. Um general... Ei, general, tem um soldado ali querendo falar com o senhor. Soldado? Não, não tem meu tempo não. Porque o general nem se rebaixa, muitas vezes, a esse posto. Às vezes tem que ser uma pessoa mais perto dele. Então, um soldado conseguir estar diante de um general já é muita coisa. Agora, imagina um soldado conseguir agradar plenamente um general. Isso é fácil ou é difícil? Difícil. Ele agradar plenamente o general, olhar para o soldado e ser muito satisfeito. Muito difícil. Mas a Bíblia diz que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela busca voluntariamente se colocar à disposição do outro, como se o outro tivesse lhe dado uma ordem, mas na verdade ele nunca deu. É só porque você quer agradar.
Meus irmãos, humanamente falando, tira Deus da jogada, humanamente falando, é possível viver isso em família, sim ou não? Não, humanamente falando, não. Agora, quando a gente olha para Deus e para o enchimento do Espírito, divinamente falando, é possível viver essa realidade no nosso lar, sim ou não? Sim ou não? Sim. Qual é o caminho? Estar cheio do Espírito. Que a receita é para viver um casamento abençoado, deixe-se encher do Espírito e se encha do Espírito. Se quer a receita para ver a relação com seu pai abençoada, deixe-se encher do Espírito e se encha do Espírito. Se quer a receita para criar seu filho nos caminhos do Senhor, deixe-se encher do Espírito e se encha do Espírito. Ah, pastor, mas não adianta, porque eu me encho do Espírito aqui na igreja e meu pai não é crente. Passo o dia bebendo, falando mal, me xingando, me batendo. Não, mas não é por causa do seu pai, não. Você não vai viver a sua relação como filho só se o seu pai estiver cumprindo a função dele, não. Por isso que Paulo foi muito inteligente no verso 21. Ele disse assim, ó, sujeitem-se uns aos outros. Qual é o resto da frase? Por temor a Cristo. A gente mostra quanto a gente ama a Deus, enquanto maridos a gente se sujeita à nossa esposa, a gente se coloca numa posição de serviço, de amor e de cuidado, de agradar a nossa esposa. A gente mostra o nosso amor a Deus no nosso tratamento para com a nossa esposa. A gente mostra o nosso amor a Deus no nosso tratamento para com o nosso marido. Não que eu tenha, é só um exemplo. A gente mostra o nosso amor a Deus no nosso criar dos nossos filhos. A gente mostra o nosso amor a Deus. A gente mostra o nosso amor a Deus no nosso comportamento, respeito e honra para com os nossos pais. A gente mostra o nosso amor a Deus no nosso tratamento com aqueles que trabalham para a gente. Eles não são mais escravos em nossa cultura, mas são nossos servos, nossos empregados. A gente mostra o nosso amor a Deus quando a gente faz o melhor para aqueles que nos lideram. E por que a gente faz isso? Por causa de Cristo. Então, eu já quero quebrar aqui que você que diz eu não sou uma boa esposa, não sou porque meu marido não presta. Você já está toda errada. Porque não é por causa do seu marido que você tem que ser uma boa esposa. Por causa de Cristo. A mulher crente mostra que é crente em casa. Ela mostra que ama a Deus na sua casa. Quando ela decide fazer o melhor dela para o seu marido. Da mesma forma, o homem. O homem mostra que é um homem crente, que não adianta estar aqui na frente, ó, recolhendo dízimo, pregando, né? Eu estou aqui pregando. Não adianta falar nada disso. Se não buscar viver essas verdades. Não estou dizendo que eu sou perfeito nesse assunto, que eu nunca erro. Não, não é isso. Estou falando de uma pessoa que tem um coração ensinável, que busca crescer e aprender, que quando erra sabe o caminho que tem que retornar e tem que buscar estar mais cheio do Espírito. Uma pessoa que é crente, de verdade, isso é visto no seu relacionamento com seu pai e com sua mãe. Você quer casar com alguém? Olhe para a forma como ele trata a mãe e o pai. É assim que a gente vê que um solteiro é um homem ou uma mulher de Deus. A gente quer ser um pai ou uma mãe abençoado, a gente tem que cuidar dos nossos filhos como quem faz isso para o Senhor. Ah, mas aquele menino é um traste, me dá uma gota serena dos cachorros doidos. Dá um trabalho, dá bexiga, dá molesta. Ele não danado, me dá um sossego. Vai ver, vive o dia metendo o dedo na tomada, assistindo o jogo do Corinthians. O menino é muito ruim. Não, desviado, ouvindo Luan Santana. Como é que eu posso, né, amar um menino desse? Ei, não é por causa dele, não. Você tem que fazer isso por temor ao Senhor, a Cristo. Tendo dado essa introdução, vamos para os relacionamentos agora. Verso 22, 23 e 24 traz o papel da mulher no lar. Diz assim, ó, mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, como a quem? Ao Senhor. Sujeite-se ao seu marido como quem faz isso ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas ao seu marido. Tudo é ripotaço aqui, a mesma palavra. Antes de falar de qualquer coisa sobre a mulher, quero falar sobre todos os seres humanos. Isso não é comum só à mulher, não. O que é comum a todos os seres humanos é que todos nós estamos debaixo de liderança. Você já parou para pensar nisso? Todos nós precisamos de um líder. Todos nós precisamos de um cabeça. Na minha igreja eu sou pastor auxiliar, eu tenho um líder, eu sou liderado, eu tenho um cabeça sobre mim, que me diz para onde eu vou, que é responsável pelas coisas que eu faço. E se as coisas que eu faço eu acerto, o acerto é meu. Mas se as coisas que eu faço eu erro, o erro cai na conta dele.
Todos nós estamos debaixo de liderança. Meus irmãos, uma marca de todo crente é que todo crente precisa ser liderado. Estar debaixo de uma liderança não é algo ruim, não. Então não são apenas as mulheres que estão debaixo da liderança dos seus maridos. Todo ser humano está debaixo de alguma liderança. E isso é uma bênção. Então, para liderar qualquer pessoa, a gente antes precisa estar debaixo da liderança do Senhor. Por que a mulher é sujeita ao marido? Porque o texto diz que ele é o cabeça, como Cristo foi o cabeça. Então, eu já quero começar dizendo isso. Segundo, eu quero desmistificar uma coisa. As mulheres não são submissas aos homens. Em nenhum lugar a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que a esposa é submissa ao seu marido, só. Ela não é submissa ao marido dos outros. Obviamente, ela vai ser submissa ao pastor, enquanto o marido dela também é submisso ao pastor, porque ela é liderança na igreja de todos. Porque, como eu falei agora, todos estão debaixo de uma liderança. Mas a esposa, ela é submissa só ao seu marido. E, obviamente, a todas as lideranças que o Senhor constitui sobre a sua vida. Mas o que é interessante é que esse texto ele traz 3 versos para o papel da mulher e 7 versos para o papel do homem. Por quê, meus irmãos? Porque apesar de ninguém querer estar debaixo de liderança, apesar de ninguém querer ser submisso, quem é que quer ser submisso aqui? Ninguém. Quem é que quer liderar? Todo mundo. Tem projeto na igreja que tem mais líder do que gente. A minha igreja fazer um acampamento, às vezes tem mais líder do que gente no acampamento, num evento. Todo mundo gosta de liderar. É massa liderar, não é? Eita, aqui, ó, o líder do não sei de quê. Olha, esse aqui, se disser assim, domingo de manhã, vamos vir aqui limpar a igreja, aí pouca gente vem. Agora, se disser, olha, domingo a gente precisa de líderes que venham aqui coordenar a limpeza da igreja. Irmão fulano tal vai coordenar as vassouras de Piaçá. Irmão Cicrano vai coordenar a equipe dos rodos azuis. O irmão Cicrano vai coordenar essa gerência, né, dos produtos de limpeza. E aí, se a gente botar um bocado de cargo, meu amigo, vem a igreja todinha. Isso é só na minha igreja, sim ou não? Sim ou não, gente? Não. Porque a gente adora liderar, né, não? Sabe por quê? Porque a gente pensa que liderança é privilégio. É assim na nossa cultura, né? O pecado inverteu as coisas. Ó, o pecado quem é solteiro também é bacana ouvir, porque treina isso, né? O pecado inverteu as coisas. O pecado diz que submissão é algo ruim. E o pecado diz que liderar é algo bom. A gente pensa, no trabalho, eu queria ser o chefe não tem hora para chegar, não bate ponto, tem ar-condicionado na sala dele, ganha mais, tem auxílio disso, daquilo. Todo mundo quer liderar, porque a gente pensa que liderança é privilégio. A liderança na Bíblia não é privilégio, não. Vamos pensar? Quem é o maior líder da nossa fé? O maior líder, o maior nome da nossa fé, quem é? Jesus Cristo. Jesus, qual foi o privilégio que ele teve quando veio? Filipenses capítulo 2 diz assim, seja a atitude de vocês igual a de Cristo. Embora sendo Deus, não considerou que o fato de ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar. Devia ter privilégio por isso. Do contrário, ele veio em forma de servo, se humilhou e foi até a morte de cruz. O que foi que o nosso maior líder fez? Se sacrificou e morreu em nosso lugar. Na Bíblia, liderança é sacrifício e responsabilidade. Isso é liderança na Bíblia. E na Bíblia, submissão não é o que a cultura diz, que submissão parece capacho, uma pessoa, uma assistente quando precisarem, uma pessoa menos inteligente, menos importante. A gente pensa que submissão é isso, mas não é não. Coisa interessante, lá em Gênesis, quando Deus cria todas as coisas, criou só Adão. Adão tá olhando os bichinhos tudo em dupla, a macaquinha, dando um cheirinho no outro. A girafa e o girafo, dando um cheiro no outro, né? O elefante e a elefanta, que inventaram agora essa presidenta, há pouco tempo teve presidenta, tem elefanta também, dando uma trombada, né, um no outro assim. Aí Adão olha, tá sozinho, rapaz, sozinho, solitário, né, ouvindo Maiara e Maraísa, uma sofrência danada. Aí Deus olha e faz assim, ó, viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. Primeira vez na criação, no relato, tudo que Deus criava era bom. Primeira vez que Deus vê que não era bom era Adão sozinho. Deus faz Adão dormir, dá um relax ali a Adão, ele dorme. Quando Adão está dormindo, Deus cria a mulher. E o texto diz que Deus criou para Adão qual é a palavra? Uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Olha que interessante. Eu acho que é Salmo 121. Salmo 121. Você já deve ter ouvido esse salmo. O salmista está viajando para Jerusalém, indo para uma festa
judaico, é uma das festas da religião judaica. Ele tá no meio do deserto, viajando para Jerusalém. Imagina a viagem naquele tempo, não tinha Uber, não tinha ônibus, não tinha nada. Era uma viagem a pé, no meio do deserto, podendo morrer de uma insolação, de sede, de fome, ser atacado por uma fera, um tigre, um leão do deserto. Uma caravana de assaltantes vir matá-lo. Aí ele diz assim, ó, eleva os meus olhos para os montes, estou com medo. O que é que vai vir de trás dos montes? Uma fera, um assaltante. Lembra da parábola do bom samaritano? Ele está viajando e uma caravana de assaltantes o ataca e quase morre. Então essa era a realidade da viagem naquele tempo. O salmista está viajando com medo. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? A Bíblia diz, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ou seja, na jornada da vida de um viajante, quando ele está perdido e não sabe o que fazer, não sabe administrar a viagem e nem consegue garantir que vai chegar vivo, quem é aquele que o socorre e auxilia? Deus. Essa mesma palavra hebraica é a mesma palavra usada em Gênesis para dizer que a mulher é o auxílio do homem. Ou seja, Deus usou para definir o papel da mulher a mesma palavra que ele definiu o seu papel na vida de um homem perdido. O papel da mulher é sublime ou não é sublime? Fantástico. Deus percebeu que Adão não poderia viver, ser, para a glória dele, sem aquela que o socorreria em suas angústias. O papel da mulher é muito nobre. Minha esposa, se eu passar uma semana fora, quando eu voltar, a casa está até mais bonita e mais cheirosa. Mas se a minha esposa passar uma semana fora, quando ela voltar, vai ter cueca na lâmpada, pendurada. Vai ter comida no corredor. A menina com um resto de feijão colado de 2 dias aqui do almoço. Ela virou uma tatuagem. Por quê? Porque eu não consigo administrar a vida e o meu propósito para aquilo que Deus quer que eu faça sem o socorro da minha esposa. Então, ser uma socorrista é algo muito nobre. É dividir uma missão. Porque ser líder não quer dizer que não escuta a opinião. Ser líder, na verdade, é aquele que delega, que dá espaço, que deixa que a pessoa lidere áreas. Mas se qualquer coisa naquelas áreas der errado, cai nas costas dele. Liderança tem a ver com sacrifício e responsabilidade. Sabe como eu gosto de comparar a liderança masculina? Como aquelas casas são construídas bem na orla mesmo, assim, quando acaba a casa já é o mar. De noite, quando a maré enche, o que é que o mar faz com a casa? Ele bate nas paredes da casa, né? Com o tempo, com os anos, o que é que pode acontecer com aquela casa? Vai cair, né? A liderança masculina é como aqueles muros, aquelas barreiras de contenção. Estão fazendo lá no Cabo Branco agora. Que são construídas entre o mar e a casa. E qual é a função da barreira? Absorver o impacto da onda. Isso é o líder bíblico. A Bíblia fala de 3 versos para o papel da mulher e 7 para o papel do homem. A Bíblia diz assim, ó, versos 25. Marido, ame cada um a sua mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Meu irmão, você sabe como é que Cristo amou a igreja? Ele morreu por ela, no lugar dela. Ele deu a vida. Ele abriu mão de si para que ela tivesse. Esse é o papel do homem. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. A noiva de Cristo estava suja, sua igreja estava suja. Estava imoral. Mas Cristo morreu para que o seu sangue a lavasse, a limpasse e a santificasse e a purificasse para entregar ela ao Pai limpa. E aqui tem muita imagem do casamento judaico. Vocês sabiam que no casamento judaico não é o noivo que espera a noiva? Vocês sabiam disso? O casamento judaico é a noiva que espera o noivo. Vocês sabiam disso? Não. Só fiz um casamento. Eu tenho 5 anos de pastor, eu fiz um casamento assim. O cara chegou para mim e disse: vocês querem alguma diferença, alguma novidade, Para que eu fui perguntar isso? Aí o irmão disse: eu quero. O nosso casamento vai ser o casamento judaico, o casamento bíblico. Eu vou estar lá no altar, ela vai estar lá no altar me esperando. Eu disse: mesmo, mostrado. E aí ficou, a noiva entrou primeiro e cantou para o noivo entrar. O casamento judaico era assim. Como era o casamento judaico? A noiva estava prometida em casamento ao noivo. O noivo saía da casa do seu pai e ia com os amigos cantando e tocando, fazendo festa no meio da rua, enquanto a noiva estava pronta, esperando o noivo na casa dela. Com várias virgens em volta. Lembra aquela parábola das 10 virgens que estão com o candeeiro aceso? É nesse contexto. Ela está lá, a noiva parada, e as virgens ao redor dela, esperando o noivo chegar. O noivo chega, pega ela e volta com os amigos cantando na rua e dançando. E ele vai apresentar o pai. Se o pai gostar, aprovar, está casado.
Se o pai encontrar culpa e achar erro e problema naquela mulher, não casa. Por isso que José, quando descobre que Maria está grávida, quer dar carta de divórcio a ela, para ninguém apedrejasse ela. Porque as pessoas iam dizer que Maria era adúltera. José era noivo de Maria, ela parece grávida de quem? Do Espírito. Jesus fez a mesma coisa. Ele saiu da casa do pai, em festa, pegou sua noiva para apresentar ao pai. Como é que a noiva de Cristo é a igreja, somos nós. Como é que a noiva estava? Limpa ou suja pelo pecado? Suja. O que Cristo fez? Lavou a sua noiva para apresentar ao pai limpa. Ele vai terminar isso, obviamente. Ele vai nos levar a Deus quando ele voltar. Jesus, ele deu a vida dele para apresentar a noiva dele limpa, santa, inculpável e sem mácula. É só esse o papel do marido. Tranquilo demais, não é não? Verso 28 diz, da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como ao seu próprio corpo. Porque quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Maridos, a função de vocês é entregar sua esposa e seus filhos a Deus melhor do que ele entregou a você. A pergunta é, como é que eles estão hoje? Como é que está a saúde mental, emocional, espiritual e física da sua esposa e dos seus filhos? Deus vai cobrar de vocês, homens. Então, atenção solteiros, só casem pra vocês entenderem essa verdade. Vocês querem pegar uma menininha bonitinha, cheirosinha, organizada, tudo a lei da gravidade ainda não alcançou ela, tudo em ordem, né? Tudo no lugar, parafuso brilhando, tudo de fábrica ainda, né? Cheirosinha toda. Aí, né? Massa, né? É ligeiro para fazer isso, mas pense, você vai devolver ela a Deus mais organizada, bonitinha e cheirosa do que recebeu. Essa é a função do homem. É lavar a sua esposa e entregá-la ao pai perfeito. É isso que espera a gente no casamento, meus irmãos. Meus irmãos, é fácil viver essas verdades, sim ou não? Me diga se é fácil, sim ou não? É fácil ser uma auxiliadora idônea, fiel a Deus e fiel ao marido, sim ou não? É fácil, gente? Não. É fácil ser um líder igual a Jesus, sim ou não? Não é fácil. É possível? Sim, só tem um caminho. Se vocês estiverem cheios do Espírito. É por isso que um casamento de quem não conhece a Deus não dura muito tempo. E se durar, ele é todo desconjuntado. Porque a gente conhece a Deus e é cheio de mazela para tratar na nossa casa. É ou não é? A gente está ouvindo essa palavra e muita coisa a gente não vai botar em prática. É ou não é? Vai começar de mim, como eu falei, que não sou o dono da verdade. Eu também estou sendo ministrado enquanto prego. Mas o texto não se concentra só no marido e na esposa. Ele vai para os pais e para os filhos. Olha o capítulo 6, verso 1. Filhos, obedeçam aos seus pais, o quê? Em quê? No Senhor. Por quê? Porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Qual é a base da ordenança do filho obedecer e honrar o seu pai? É o capítulo 5, verso 21. Sujeite-se ao seu pai, não por causa dele, por causa de Cristo. Seu pai pode ser um maconheiro. Seu pai pode ser um preguiçoso. Seu pai pode não sustentar e não estar nem aí se preocupar com o sustento da casa. Seu pai pode não ser um pai presente, que conversa, que lhe instrui. Ele pode ser a pior coisa do mundo que for. Mas ele é seu pai. Ele é a autoridade constituída por Deus sobre a sua vida. É seu dever, por causa de Cristo, honrá-lo. É o seu dever, por causa de Cristo, amá-lo. É seu dever, por causa de Cristo, obedecê-lo. Obviamente, a obediência ao seu pai tem um limite. E o limite é quando uma ordem dele desagrada e vai de encontro a uma ordem do Senhor. Seu pai disser, vai vender essa droga ali para mim, você está liberado de obedecê-lo. Você não precisa, porque esta ordem vai entrar em confronto com uma ordem do Senhor, que é viver para a glória dele. E vender droga, obviamente, eu não serei para a glória de Deus. Então, você precisa obedecer ao seu pai, obviamente, sobretudo quando está debaixo do teto dele, sendo por ele sustentado, por ele recebeu a vida, por ele conduzido, ainda que minimamente. Você precisa honrar e obedecer ao pai. Quando a gente casa, obviamente essa obediência diminui, porque agora quando a gente casa, a nossa maior energia do marido é para com sua esposa e da esposa para com seu filho. Por isso que o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Agora, a principal relação do casado é o cônjuge, mas não quer dizer que ele vai desligar dos pais. Ele ainda é obrigado a honrar os pais. Talvez não obedecer em tudo. Obviamente agora ele tem a própria casa e a própria família, mas ele é obrigado a honrar. Eu conheço uma amiga que quando ela era pequenininha,
O pai dela foi pouco instruído, não estudou muito na vida, vem de uma família muito simples, que não teve acesso a nada de educação. O pai dela jurava de pé junto que Yakult, conhece Yakult, aquela bebidazinha fermentada que vende na feira? O pai dela dizia que Yakult fazia mal. Ele nunca estudou, nunca leu um artigo científico, mas alguém lá no interior da cidade dele disse que fazia mal e ele nunca deixou que os filhos tomassem Yakult. Essa menina tinha muita vontade de tomar. Porque os filhos parecem ter mais vontade quando a gente proíbe, né? Se você pode, aí não quer não. Pode botar uma coca 2 litros na geladeira e botar o nome dele assim, ó, Tiago. Toma não. Mas se disser que não pode... Ai, mãe, deixa eu tomar a coca, mãe. Deixa eu tomar, mãe. Não, amiga, eu aperrei do mundo até abrir a coca. É ou não é? Só um golinho, mãe, tá. Aí essa menina doida pra tomar Yakult e o pai não deixava. Aí essa menina cresceu, casou, se formou em medicina, estudou e viu que Yakult não fazia mal de nada. Mas ela honrava tanto o pai dela que enquanto ele era vivo, ela não tomava na casa dela. Ela era obrigada a fazer isso, sim ou não, meu irmão? Não. Porque agora ela é adulta, ela estuda, tá na casa dela. E isso não é uma ordem que o pai dela mais domina sobre a vida dela, mas eu vou honrar o meu pai. E principalmente na frente dele eu não fazia isso. Às vezes a gente quer desafiar os nossos pais. A gente quer mostrar que sabe, que entende de todas as coisas. E a gente desonra os pais. E isso é pecado. A Bíblia diz que quem honra os pais, diz que tudo lhe corre bem e sua vida será longa sobre a terra. Filhos, eu sei que é difícil obedecer e honrar os pais. Eu fui pastor de adolescentes por 3 anos. E ainda hoje aconselho adolescentes e jovens adultos na igreja. E vejo os absurdos que os pais cometem. Impressionante. A gente é filho, a gente diz, eu nunca vou ser assim como seu pai. A gente vira adulto e faz a mesma coisa. Eu sei que é difícil obedecer seu pai, porque a gente vai crescendo, vai ficando velho, vai ficando chato. Porque velho é chato. E eu tenho 33, eu sou mais chato do que quando eu tinha 32. E mais do que eu tinha 31, né? Vai ficando um azedume só. Essa semana eu conversando com uma jovem lá na igreja, ela tem 29 anos, foi se aconselhar comigo, disse, pastor, eu preciso de aconselhamento. Olha, de maneira bem resumida a história dela. Obviamente não vou falar o nome dela, você nunca vai saber quem é, mas só para você entender a ausência de um pai. Pastor, eu queria falar com o senhor porque minha mãe faleceu, agora em agosto do ano passado. É muito difícil para mim suportar a ausência da minha mãe. Eu disse, mora você e quem? Eu, minha irmã, ela tem 29. Mora eu, minha irmã de 18 e meu pai. Aí minha mãe faleceu, eu tenho muita saudade dela e tal. E como é a vida no lar? É o seguinte, meu pai não trabalha. Meu pai, ele foi pastor muito tempo no passado, ele adulterou quando era pastor no ministério, saiu do ministério, ele era sustentado pela igreja na época, que era missionário, mas já fazem décadas que ele está fora do ministério, ele não faz nada, ele não trabalha. Então, assim, como é que vocês comem? Eu tenho um freelancer, eu trabalho, tenho uns empregos assim que não são oficiais, eu administro um Instagram de 3 lojas de amigas minhas, eu tenho uma renda. A minha irmã de 18 anos essa semana começou a cuidar de uma criança, tem um dinheiro também, e a gente bota em casa. E ele de vez em quando aparece com um dinheiro em casa para fazer uma feira que eu não sei de onde vem. Nós descobrimos que ele tem algumas mulheres que ele conversa no WhatsApp, conversas de conteúdos assim, que ela disse que pegou o celular dele, conteúdos horríveis, pornográfico, sexual, foto e tudo isso. Ela descobriu que esse é o pai dela. O cara era um servo de Deus, hoje não trabalha, não dá conta das filhas, tem outras mulheres, não tá nem aí para o sustento da família e fica passando na cara dizendo que o apartamento que elas moram é dele. E ele é bonzinho, porque se ele fosse ruim, ele voltava para Minas Gerais, porque só moram os 3 aqui. A única família que eles têm são os 3. Os parentes são de Minas. Eu só não volto de Minas por causa de vocês duas que moram comigo de favor. Como é que eu vou dizer a essa menina para amar o pai dela? É muito difícil. Muitas vezes esses somos nós, pais. E a gente muitas vezes diz assim, você não vai fazer isso. Por quê, pai? Porque eu sou seu pai. Essa resposta eu acho que é quando o cara não sabe o que vai dizer, né? Porque eu sou seu pai. Eu sou sua mãe. Isso está errado, pais. A Bíblia diz no verso 4, pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Usar a autoridade que Deus lhe deu como oportunidade para autoritarismo é pecado. Deus vai lhe cobrar dessa autoridade. É muito difícil dizer ao seu filho que tem que amar um pai que deixou a casa, um pai que vai atrás de outras mulheres, uma mãe que não cuida dos filhos, que não está nem aí, que não honra o seu marido. É muito difícil aconselhar os filhos de vocês, pais. E eu sei, filhos, que
aconselhar vocês em situações... Eu sei que aqui tem histórias de desestruturação e de falta de referencial paterno e materno. Paterno, principalmente. É um câncer no mundo hoje. Com relação à figura masculina, é um câncer. O homem hoje está em extremos. Quando ele não é extremamente ignorante e arrogante, ele é frouxo, molinho. E parece uma mulher. O homem não quer ser o que Deus o fez para ser. O que é que a gente começou a fazer na sociedade? Começou a levantar a mulher. Ah, porque o mundo é muito machista. Vamos criar o feminismo, vamos jogar a mulher para cima. De tanto que a gente jogou a mulher para cima, os homens já estavam lá embaixo, agora estão no poço. Na igreja só tem mulher, na liderança só tem mulher, vai fazer um evento só tem para liderar mulher, e no trabalho, mercado de trabalho só tem mulher, no curso de inglês só tem mulher. Todo canto você vai tem mais mulher do que homem. Por quê? Onde é que estão os homens? Em casa, deitados, assistindo jogo de futebol, jogando videogame, tomando cachaça na esquina e raparigando. É isso que a gente quer ser enquanto homens. Isso é um dever dos filhos e dos pais. Essa busca por viver para a glória de Deus. E, meu irmão, talvez na sua casa tenham pessoas que não conheçam a Deus. E essa é uma grande oportunidade para mostrar o amor do Senhor. E não para jogar para lá e deixar para lá. A chance que você tem, quem sabe, de mudar o seu lar. Eu sei que não é responsabilidade sua, tá? Deixa eu tirar um peso das costas de quem mora num lar entre descrentes. Não é responsabilidade sua salvar. A Bíblia diz que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito. Mas é função sua plantar. Paulo diz lá aos Coríntios. Um planta e outro colhe. Talvez você nunca colha enquanto vivo. Ou talvez você tenha que sair da casa dos seus pais para daqui a 20 anos colher. Mas sua função é plantar. Então, filhos, honrem aos seus pais, independente do que eles são. Independente do que eles fizeram para com você. Independente de se foram presentes, se aconselharam, se mostraram um caminho. Pais, amem e se esforcem pelos seus filhos. Gastem tempo com eles. Ensinem a palavra aos seus filhos. Deixa eu dizer uma coisa a vocês, pais. Olhe para mim, pai e mãe. Tem alguém discipulando o seu filho. Alguém está discipulando o seu filho. Se não for você, é outra pessoa. A pergunta é, quem é essa pessoa? Eu tenho relatos de adolescentes de 12, 13, 14 anos que passam um dia trancado no quarto com um celular. Não dê não. Dê uma arma e não dê um celular com internet, sem monitoramento. Eles vão fazer um estrago muito menor. Obviamente isso é uma hipérbole, né? Se você está me ouvindo aí cortar esse trecho, isso é uma hipérbole que eu estou usando. Estou querendo dizer do estrago que uma criança desacompanhada, com acesso a uma infinidade de coisas que se tem acesso hoje, pode fazer. Antigamente era muito difícil ver uma pornografia. Os homens aí mais velhos vão saber que antigamente os cabos, quando achavam uma revista da Avon vendendo brinco e calcinha, ficavam doidos. Hoje o menino, assim, ele aperta, entra no celular e tá lá. Sexo com animal, com caixa de som, sexo com microfone, com cachorro, com tudo. O acesso é muito fácil, mas não é só isso, não. A pedofilia. Vocês não têm noção do número de depressivos, de ansiosos, suicidas entre os adolescentes e jovens. Por quê? Porque não tem acompanhamento dos pais. Pai não é dar escola e comida, não. Pai é instruir a criança no caminho. E eu sei que a gente nunca vai ser perfeito. A gente tem os nossos erros. Mas é nunca parar de tentar. Tem dia que eu tô em casa e eu boto uma música, eu ensino uma coisa à minha filha que eu digo, rapaz, eu devia ensinar isso a ela. E às vezes eu fiz isso na frente dela e ela grava, só tem 1 ano e 11 meses. Aí eu digo, me perdoa, Senhor, porque eu fiz isso. Aí, vamos lá, tenta agora, vamos ler a Bíblia, vamos fazer tal coisa. É com a gente que os filhos vão aprender do mundo e da vida. A gente não pode sentar na cadeira de balanço e assistir o jornal à noite e ficar com uns palitinhos na boca, não. Tem que instruir os filhos no caminho do Senhor. Mas, pastor, eu não consigo. Eu não tive isso quando eu era criança. Eu não tive amor, não tive carinho. Eu não conheço a Bíblia. Encham-se e deixem-se encher do Espírito. E assim viverão uma paternidade, uma maternidade e uma vida para a glória de Deus. Por fim, o texto diz no verso 5: escravos obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles o observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam a seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e ele não faz diferença entre as pessoas. Obviamente, nós não vivemos mais num contexto de escravidão clara, há outros tipos de escravidão moderna,
mas não como era no tempo bíblico. Mas todos nós estamos debaixo da liderança, da condução de alguém. Somos trabalhadores, somos funcionários, às vezes público, às vezes privado. A pergunta é: a quem você tem servido? Quem que você honra no seu trabalho? Você trabalha para a glória de Deus, você trabalha para fazer a feira. Trabalha para a glória de Deus ou para botar gasolina? Até porque se for para gasolina não está servindo de nada, né? Porque daqui a pouco o dinheiro só vai servir para ir para o trabalho e voltar, porque a gasolina está muito cara. A pergunta é: você trabalha para a glória de Deus? Você faz o melhor no seu trabalho quando o seu chefe vê ou não vê? E você que tem funcionários, pessoas que trabalham para você, seja na empresa, na sua casa, você honra aquelas pessoas como portadoras da imagem de Cristo? Obviamente isso não interfere no ambiente familiar diretamente, indiretamente sim, porque é esse exemplo que a gente passa. Mas um fato comum é que todos nós aqui estamos debaixo de alguma liderança. E estamos diante, meus irmãos, do desafio de viver em comunidade. Tem gente que diz assim: casa não, porque casamento é difícil. Eu digo: é mentira, casamento não é difícil não. Primeiro, vamos corrigir essa frase: casamento não é difícil. Primeiro, relacionamento entre humanos é difícil. Porque o que é um casamento? Duas pessoas que estão juntas. Faz o seguinte: abre uma sociedade com uma pessoa, abre uma lojinha de açaí com outra pessoa diferente de você. Você vê o moído, ela quer pintar de roxo, você quer pintar de branco. Ela quer botar uma frisa daqui bom, você quer botar da concorrente. Ela diz que o açaí, o quilo vai ser tanto, você diz que é tanto. Então não é casamento que é difícil, é relacionamento humano que é difícil. Entre pai e filho, filho e mãe, marido e esposa, sogra e genro, empresário e servo. Relacionamento humano é difícil. Por quê? Por causa do pecado que há no mundo e há em nós. Nós somos pecadores. Mas relacionamento humano é possível viver para a glória de Deus. Sim ou não? Sim. Se buscarmos, está cheio do Espírito. Segunda verdade, relacionamento humano não é difícil, não. Vamos trocar. Além de trocar, casamento é difícil e botar relacionamento humano é difícil, agora vamos tirar a palavra difícil. Relacionamento humano é desafiador. Não deixe ninguém perto de você dizer que casamento é difícil. Hoje é piada, é programa de humor, todo mundo fala de casamento de maneira pejorativa. Relacionamentos humanos são desafiadores. Mas são possíveis de serem vividos para a glória de Deus. Se eu fizer a minha parte. Então, meu irmão, não fique esperando o casamento dos sonhos se você não é a pessoa dos sonhos. O cara quer ter a namorada dos sonhos, mas ele é o namorado do pesadelo. Quero aquela vozinha ali, mesmo, aquela vozinha massa demais, boy, eu está. A pro culto e tal, mas do louvor ela é. Já percebeu como o Mofi repete no final da frase a primeira? Ela é mais do louvor, ela é. Eu já disse já. Tá ligado não, tá não, é? E acaba que é a menina assim, toda organizadinha, mas ele é uma tranqueira. Que é isso? Que é isso, meu irmão? A menina da mesma forma. A menina da mesma forma. Aí a menina quer assim um cara fantástico, educado, crente, que eu quero um sacerdote do meu lar. Aí a mulher, meu amigo, não abre nem para um trem, é mandona, chata, implicante. Só tem 15 anos, mas já treina muito para quem tem 30, viu? Pensa numa bichinha difícil. Uma pimentinha. Aí a gente quer ter um casamento, assim, tá com desafio no casamento, quer ter um casamento top, abençoado. Mas não faz a nossa parte, quer que o outro mude. Não, meu casamento é assim porque ela não muda. Meu amigo, esqueça ela, mude você por causa de Cristo. Ah, porque meu casamento é assim que meu marido, ele não tá nem aqui. Aí, pastor, eu tenho toda a razão que ele não tá nem aqui. A culpa não é dele, não. É dele também, mas antes é sua também. Filho, relacionamento com o pai. Relacionamento com meu pai é ruim porque ele nunca me acompanhou, nunca esteve perto. Certo? Essa é a parte dele. Decida quebrar o gelo, decida fazer alguma coisa diferente. Decida fazer algo diferente do que tem sido feito nessa relação e derrame amor sobre ele. Acho que é a 1 Pedro, a 2 Pedro, que diz que o amor encobre multidão de pecados. O amor é capaz de constranger o pecador. Ame seu pai indigno. Talvez você, pai, que tem um filho que diz assim: eu já lavei as mãos, eu já desisti dele ou dela. Desista não. Porque Deus não desiste da gente. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos
consumidos. E elas se renovam quantas vezes? A cada manhã. Lute pelo seu filho, lute pelo seu pai, lute pelo seu casamento, lute pela sua família. É possível, sim, viver uma convivência familiar abençoada e abençoadora. Óbvio, eu não estou falando do fantástico mundo de Bob, onde não tem problemas, não tem desafios, não tem quedas e falhas. Todo ser humano cairá e toda família passará por desafios, isso é verdade. Mas uma família que glorifica a Deus é uma família que tem um coração ensinável. Quero terminar com isso. Vou terminar agora. Em 3 minutos eu encerro. Sabe por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Tem alguém que se chama Davi aqui? Tem alguém que se chama Davi aqui? Não. Ainda bem. A pessoa pelo menos não fica constrangida. Você sabe quem foi Davi, meu irmão? Davi estava lá na janela da casa dele, olhando o Instagram. De repente olhou e achou uma novinha lá embaixo. Novinha bronzeando, passando cenoura e bronze. Na laje, assando uma carninha. E Davi, olha mesmo. Filezinho ali dando sopa. Manda pra cá pro palácio. Aí a mulher é casada. Aí Davi tem relação sexual com a mulher casada. Aí ele descobre que a mulher engravidou dele. Ele é o urso, né? Que a mulher é casada. Aí ele descobre que a mulher engravidou dele quando o marido dela estava na guerra lutando pelo país e nação, cuja nação, o rei era Davi, que devia estar na guerra e estava no palácio. Deitando-se com a mulher dos soldados que estavam na guerra. Aí ficava tranquilo. Aí Davi descobriu que ela era casada e fez, já sei, tenho uma ideia. Vou trazer o marido dela para a guerra, para ele passar uma noite aqui. Ele vai ter uma noite com ela, vai dar um cheirinho nela, no cangote dela. E aí daqui a alguns meses o menino talvez até pareça comigo, mas ninguém vai nem desconfiar. Porque ele, naquele momento ele, né, chegou lá junto. O cara volta da guerra para honrar Davi, o cara diz, como é que eu vou ter relação sexual com a minha esposa enquanto os meus amigos estão na guerra? Eu sou homem, eu não vou fazer um negócio desse não. Eu vou dormir na frente do palácio. Aí Davi já pegou, lascou. Como é que eu vou agora? Já sei. Aí Davi manda matar o cara. Ele manda o cara levar uma carta. O cara não ia abrir, a carta estava selada, mas na carta dizia ao comandante do exército: bota esse cara na linha de frente da guerra para ele morrer, porque eu engravidei a mulher dele. Esse é Davi, a gente bota o nome dos nossos filhos, dos nossos netos. Davi. Ei, Davi, vem cá. Uma tranqueira dessa. Davi era um cara safado, rapaz. Pecava. A família de Davi desestruturada, os irmãos cometendo incesto, um irmão querendo matar o outro, perseguindo o pai. O filho de Davi que perseguindo o pai. É o Davi que a gente bota o nome do nosso filho. Mas sabe por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi tinha um coração ensinável. Quando Davi é confrontado pelo profeta Natan, ele diz assim: tu sabotasse a família daquele cara, tu é um pecador, safado. Aí Davi diz: eu sou mesmo. Pai, pequei contra os céus e perante ti. Obviamente essa frase é do filho pródigo. Mas Davi se percebe pecador, pede perdão a Deus, rasga suas vestes e busca se corrigir diante do Senhor. Meu irmão, um homem e uma mulher de Deus, um casamento de Deus, uma relação pai e filho de Deus não é uma relação que não tem erros, que não tem quedas. Porque, infelizmente, nesse mundo as quedas ainda farão parte da nossa história. Mas um homem, uma mulher, um pai, um filho, uma mãe, uma esposa e um marido, segundo o coração de Deus, é aquele e aquela que tem um coração ensinável. É aquela família que cai, mas que dá a mão uns aos outros e se levanta junto. Então, o que marca um homem e uma mulher de Deus não é quantas vezes ele cai, é quantas vezes ela se levanta diante do Senhor. Que nós vivamos relacionamentos erguidos diante do Senhor. Que nós nos levantemos diante do Senhor a cada dia. Que hoje seja uma noite de mudança quando você chegar em casa. E que se amanhã alguma queda possa vir, que haja logo em seguida a percepção do erro, a confissão do pecado, o arrependimento e o deixar para trás para o recomeço de um novo ciclo. Que nós nos levantemos dentro da nossa casa para vivermos para a glória de Deus. E se você fizer a sua parte, pode inspirar os outros a fazer a parte deles. A gente reclama do mundo que está uma bagunça. Mas o que é que a gente tem feito? A gente pode não mudar o mundo, mas a gente pode mudar a gente. E mudar a nossa história, a nossa trajetória. E a gente só fará isso se buscarmos nos encher do Espírito e se nos deixarmos encher por esse Espírito. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar, pedindo a Deus essa graça, pedindo ao Espírito Santo sabedoria para viver isso. Porque eu sei que é desafiador. Eu sei que
Há um caminho árduo a ser trilhado, mas eu também sei que é possível. Você quer ser um filho abençoado ou uma filha abençoada para a glória de Deus? Vamos orar nesse momento. Coloca a mão no seu coração para nós orarmos juntos. Peça a Deus sabedoria para isso. Você quer ser um pai exemplar, uma mãe para a glória de Deus? Baixe sua cabeça também, põe a mão no seu coração e peça a Deus sabedoria para ver isso. Você quer ser um marido abençoado? Ou talvez você não casou, mas quando casar quer ser esse marido abençoado? Baixa a cabeça agora, coloca a mão no coração e pede graça de Deus. Você quer ser uma esposa abençoada, seja hoje ou no futuro? Peça a mesma coisa ao Senhor. Todos nós carecemos desse direcionamento. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, Deus, pela tua palavra, Pai, que nos ensina, que nos desafia, que nos convida, que nos inspira, mas também dá o caminho, Deus. Nessa noite nós fomos, Pai, lembrados do caminho para vivermos para a tua glória, Pai. E enquanto é desafiador viver em coletividade, é possível viver em coletividade, porque é assim que o Senhor vive na eternidade para todo sempre, Pai. Queremos ser como Deus Pai, como Deus Filho, como Deus Espírito, que ama, que serve, que se doa, que se sacrifica, que santifica, que glorifica uns aos outros no interior da Trindade. Queremos viver isso em nossos lares, Pai. Em nome de Jesus, repreende, Deus, toda ação de Satanás nas famílias dessa igreja, deste bairro, desta cidade. Pai, que essa igreja se levante, Deus, não apenas com palavras, mas com ações, a começar no próprio coração e refletindo em sua própria casa, para que essa comunidade seja impactada por um amor real, Pai, um amor vivencial. Deus, em nome de Jesus, Pai, tem misericórdia de nós, que humanamente falamos, não conseguimos trilhar esse caminho sozinhos, Pai, mas pega em nossa mão, nos enche do Teu Espírito, Pai, para que a gente seja dominado pelo Senhor, para que a gente seja controlado pelo Senhor e que de longe as pessoas possam ver, ali está um casal segundo o coração de Deus. Ali está um filho que mais se levanta do que cai, que se levanta dependendo do Espírito, desejoso de não errar mais e confiante que pode ver para a glória de Deus. Ali há um pai e uma mãe ajoelhados diante da cruz, buscando aprender com Jesus Cristo como ser um pai a cada dia para a glória de Deus. Oh Deus, nos derrama da Tua graça, Pai, para a gente conseguir viver isso. É possível que nós, Deus, possamos ver essa beleza de viver em paz e em família, para a honra e glória do Teu nome. É assim que nós oramos e agradecemos nessa noite e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Muito obrigado pela atenção de vocês, pelo convite, pastor, né, família. Privilégio estar entre vocês. Podem sentar. Amém. Ó,